Continuando o Poder Judiciário, falando agora sobre os tribunais regionais e juízes federais, questão de número 451. Dentre outras, não é competência dos tribunais regionais federais processar e julgar originariamente. Qual a resposta? Nosso gabarito, letra D. As revisões criminais e as ações rescisórias de julgados dos tribunais estaduais ou dos respectivos juízes das comarcas. Vejamos, pessoal. O artigo 108 fala das competências dos tribunais regionais federais, competência originária. O artigo 108, o inciso 1, a linha A, diz que ele compete aos tribunais regionais processar e julgar os juízes da Justiça Militar de regra nos crimes de responsabilidade. A linha C fala aqui dos habeas data contra ato do próprio Tribunal Regional Federal ou de juiz federal. A letra C aqui, habeas corpus, quando a autoridade coatora for juiz federal. Preste atenção, autoridade coatora. A linha D. A letra E, os membros do Ministério Público da União nos crimes comuns, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Sempre que estiver competência da Justiça Eleitoral, você vai entender como algo ímpar, então isso é correto. É a linha A. Agora, a letra D está errada. Vamos ver o que diz o artigo 108. Ele compete aos tribunais regionais federais processar e julgar originariamente. A letra A. Os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, dos crimes comuns e de responsabilidade. Os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. A letra B. As revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes federais da região. Letra C. Mandados de segurança e os habeas data contra ato do próprio tribunal ou de juiz federal, como dizia a questão. Letra D, os habeas corpus, quando a autoridade coatora, preste atenção, a autoridade coatora for juiz federal. E letra E, conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao tribunal. Voltando à questão, a letra D está errada, por quê? Pelo seguinte motivo. O artigo 108 da Constituição, inciso 1, a linha B, compete aos tribunais regionais federais processar e julgar originariamente. A linha B, as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou de juízes federais da região. Então, de julgados seus ou de juízes federais da região. Eu disse juízes estaduais? Não, juízes federais. A questão, olha, as revisões criminais e as ações rescisórias de julgado dos tribunais estaduais e dos juízes das respectivas comarcas? Não, dos respectivos juízes da região e não comarcas. Pessoal, então, a letra D é o gabarito. Continuando, questão de número 452. Compete aos tribunais regionais federais processar e julgar originariamente, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, os habeas corpus, quando... Agora ficou fácil. O nosso gabarito, letra D, a autoridade coatora. Eu falei isso aí na questão anterior, eu sempre repeti, quando a autoridade coatora for juiz federal, porque o artigo 108, inciso 1, a linha D, diz: compete aos tribunais federais, juízes federais, os tribunais federais processar e julgar originariamente os habeas corpus, quando a autoridade coatora for juiz federal. Tranquilo? Vamos prosseguir. 453. Julgue e afirmação abaixo. Nós vamos fazer três questões, 453, 454 e 455. Uma vai completar a outra. Vejamos. Compete aos tribunais regionais federais julgar em grau de recurso as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. Certo ou errado? Se você marcou errado, você errou, está correto. Isso mesmo, compete aos tribunais federais julgar em grau de recurso as causas decididas pelos juízes federais
ou pelos juízes estaduais também, no exercício de sua competência, no exercício da competência federal. Um juiz estadual exercendo uma competência federal na área de sua atuação. Vejamos, artigo 108, inciso 2. Compete aos tribunais regionais julgar em grau de recurso as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal. Juiz estadual? Sim, mas no exercício da competência federal da área de sua atuação. Próxima questão. Preste atenção. A Justiça Federal Comum possui competência para processar e julgar as causas em que sociedades de economia mista federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Certo ou errado? Se você marcou errado, você acertou. Pessoal, isso aqui é beabá de direito constitucional. Apesar de ter caído para analista, essa questão cai em concurso mais simples, em questões de nível ali de, por exemplo, guarda municipal do município ali. Por quê? Isso aqui, a competência da quem é responsável por processar e julgar as causas na sociedade de economia mista é a Justiça Comum Estadual. Vejamos, olha. Artigo 109. Aos juízes federais compete processar e julgar. Inciso 1. As causas em que a União, olha aqui, entidade autárquica e empresa pública federal forem interessadas nas condições de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falências, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Pessoal, sociedade de economia mista, seus feitos são julgados na Justiça Comum Estadual. Sociedade de economia mista, seus feitos são julgados na Justiça Comum Estadual. Empresa pública, autarquia, empresa pública federal, autarquia e a União, aí sim, compete aos juízes federais processar e julgar, ok? Então vamos prosseguir. Questão de número 455. Aos juízes federais compete julgar dentre outras: o gabarito. Letra B. As causas em que forem partes Estado estrangeiro, organismo internacional de um lado e de outro município, pessoa residente ou domiciliada no país. No vídeo anterior nós já fizemos questões parecidas, mas vamos lá. Vamos fazer, antes de comentar, essa questão aqui, 456. Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar em recurso ordinário as causas em que o Estado estrangeiro ou organismo internacional forem partes de um lado e do outro município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Certo ou errado? A questão está certa. Vejamos. Artigo 109. Aos juízes federais compete processar e julgar. Inciso 2. As causas entre Estado estrangeiro, organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente no país. É o artigo 109. Competência dos juízes federais. Agora, vamos ver aqui no artigo 105, olha, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar em recurso ordinário as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e de outro município ou pessoa residente e domiciliada no país. Então nós temos o que? Os juízes federais, pessoal, eles têm a competência de processar e julgar. Imagine que há um litígio, uma questão entre um organismo internacional e uma pessoa domiciliada no Brasil. Quem é o competente para julgar? É o juiz federal. E a competência recursal? Será o tribunal? Não, não será o tribunal. O artigo 105 diz que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar em recurso ordinário. Então, nessa questão, o recurso não vai subir para o Tribunal Regional Federal, vai subir diretamente para o Superior Tribunal de Justiça. Então nós vamos fazer mais uma questão e vamos comentar as três. Vejamos, olha, questão de número
457. A competência recursal das causas julgadas pelos juízes federais será sempre do respectivo Tribunal Regional Federal. Certo ou errado? Agora ficou de graça. A questão está errada. Então, a depender do mérito da questão, pode subir para qualquer instância recursal. Exemplo, as causas de Estado estrangeiro, organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente do país, competência da Justiça Federal, cabendo recurso ordinário ao STJ. Então, voltando às três questões ali que a gente acabou de fazer. A questão de número 455, olha, compete a quem? Aos juízes federais. Julgar as causas em que forem partes quem? Estado estrangeiro, um país ou um organismo internacional. De um lado e do outro, um município ou pessoa residente domiciliada no país. Nós vimos quem é competente? Juiz federal. E o recurso vai para onde? Vai para o Superior Tribunal de Justiça. Não vai para o Tribunal Regional Federal. Vai para o Superior Tribunal de Justiça, conforme aqui o artigo 105. Recurso ordinário para o STJ e não para o Tribunal Regional. E voltando a outra questão, a competência recursal das causas julgadas pelos juízes federais será sempre? Não, não será sempre. Vai depender do mérito da questão. Ela pode subir para qualquer instância recursal. Próxima questão, questão de número 458. Sobre a competência e atribuições dos juízes federais, considere. Por favor, leia as alternativas e marque sua resposta. O gabarito. Muito bem, o gabarito é a letra B. 1, 2 e 4 estão corretas. O artigo 109, no inciso 2, ele diz, ou melhor, no inciso 2 mesmo, ele diz o seguinte: aos juízes federais compete processar e julgar as causas entre Estado estrangeiro, ou organismo internacional e município, ou pessoa domiciliada ou residente no país. É aquele caso em que o recurso vai para o STJ. No inciso 9, diz o seguinte: aos juízes federais compete processar e julgar os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvadas a competência da Justiça Militar. Se for crime militar, então a competência de quem? Justiça Federal, Justiça Militar. Aos juízes federais, então, nestes navios e aeronaves. Quando houver um crime, serão julgados por quem? Os juízes federais. E não está sobrevoando o estado de Minas Gerais e de São Paulo. Será um juiz da Justiça Comum do estado de São Paulo ou de Minas Gerais? Não, juízes federais. Inciso 4, inciso 10 aqui, que é o item 4. Aos juízes federais compete processar e julgar os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro. Um estrangeiro está irregularmente no Brasil e ele comete um crime. Portanto, quem vai julgar? Tome cuidado, porque não é o crime que uma pessoa irregular cometeu. Na realidade, é o crime. Esse ingresso é o crime. O ingresso irregular ou a permanência irregular. Esse é o crime. O crime é o ingresso irregular ou a permanência irregular. Quem vai julgar? Juiz federal. O item 3 está errado. Vamos ver, olha. O artigo 109, parágrafo 3º, diz o seguinte: serão processados e julgados na Justiça Estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que na comarca não seja sede da vara de juízo federal. E se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela Justiça Estadual. Vamos voltar à questão. Olha, o item 3 dizia o seguinte: serão sempre processadas e julgadas nas sedes do juízo federal mais próximo do domicílio dos segurados ou beneficiários as causas em que forem partes instituição de previdência social e segurado. Olha, pessoal, o texto da Constituição disse que não. Diz o seguinte: serão processados e julgados na Justiça Estadual.
no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários as causas em que forem partes instituição de previdência social do segurado e previdência social e segurado sempre que na comarca não seja sede de vara de juízo federal, ok? E a lei pode permitir também que outras causas sejam julgadas na justiça estadual. Portanto, o gabarito é a letra B. 1, 2 e 4 estão corretas. Questão de número 459. Dentre outras, não é competência dos juízes federais processar e julgar. Qual a resposta correta? Se você marcou a letra A, você acertou. Ora, a letra B, o artigo 109, inciso 2. Causas entre Estado estrangeiro e organismo internacional. A gente já viu. A letra C é o inciso 8º do artigo 109, mandado de segurança e habeas data contra ato de autoridade federal, excetuado os casos de competência dos tribunais federais. Cuidado, a letra B, C, D e E é competência de um juiz federal, ok? Processar e julgar. A letra B, C, D e E. Então, a letra B, um juiz federal vai julgar? Sim, vai julgar um litígio entre o Estado estrangeiro e uma pessoa domiciliada no país. Um juiz federal vai julgar um mandado de segurança e um habeas data contra ato de uma autoridade federal, seja ela qual for. Excetuado o quê? Os atos de competência dos tribunais federais. Existem pessoas com foro especializados, especiais. Então, estes tribunais federais, essa é a exceção. A letra D, disputa sobre direito indígenas. Disputa sobre direitos indígenas está expresso ali no artigo, no inciso 9 do artigo 109, inciso 11 do artigo 109. Imagine uma disputa ali entre um fazendeiro ou uma família indígena. Quem que vai julgar? Será o juiz daquela comarca? O juiz civil? Não, juiz federal. Letra E. Causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção e a naturalização. Juiz federal, inciso 10 do artigo 109. Agora a letra A está errado por causa da palavra contravenção. Então, as contravenções penais praticadas em detrimento de bens e serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Apesar de que está certinho essa parte final, entidades autárquicas ou empresas públicas, as contravenções não serão julgadas por juízes federais, somente os crimes, infrações penais. Vejamos inciso 4 aqui, do artigo 109. Portanto, compete aos juízes federais processar e julgar os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, a União e as suas entidades autárquicas, a autarquia, por exemplo, em INSS, empresa pública, empresa de correios e telégrafos, excluídas as contravenções e ressalvadas a competência da Justiça Militar e Eleitoral. As contravenções não serão, portanto, julgadas pela Justiça Federal. Questão de número 460 para encerrar esse vídeo. Aos juízes federais compete processar e julgar, entre outros, os crimes, os que atentem contra a organização do trabalho e os de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro no território nacional, bem como as disputas sobre direitos dos indígenas. Certo ou errado? Uma questão recente sobre estes assuntos está correta. Há vários incisos aqui incluídos. Vejamos, olha, artigo 109, inciso 5. Os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Então, neste caso aqui, é Justiça Federal, apesar desse inciso não estar na questão. O que está na questão é o inciso 6. Os crimes, aqui também neste caso aqui do inciso 5, Juiz Federal. Inciso 6. Os crimes contra a organização do trabalho, estava na questão. Os crimes que atentam contra a organização do trabalho. Quem vai julgar? Juiz Federal. E nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro ou ordem econômica financeira. Então, atenta contra a organização do trabalho. Um crime atenta contra o sistema financeiro ou contra a ordem econômica financeira. Quem vai julgar? Juiz Federal. Disputa sobre direitos indígenas, inciso 11, a gente viu, Juiz Federal.
E 10. Os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro. Ingresso ou permanência de estrangeiro. Não é um estrangeiro que estar aqui e cometeu um crime de tráfico de drogas, por exemplo. Não. É um crime de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro. Portanto, o nosso gabarito está correto essa questão de 2013 da CESP. Pessoal, terminamos aqui esse vídeo. Eu aguardo você no próximo. Mais uma vez peço desculpas. Toda hora que eu vou, chega a notificação de mensagem. Eu estou com 9.000 perguntas para responder. Infelizmente, no meu trabalho não está me dando mais tempo para isso. Eu aguardo você no próximo vídeo. Valeu!